Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula sobre o processo criativo do Washington Oliveto. Ao longo de toda a sua carreira, o W sempre teve horror de fazer a mesma publicidade que todo mundo estava fazendo. Se todas as montadoras estavam fazendo propaganda de carro de um jeito, porque em tese funcionava, ele ia lá e criava um comercial que era o oposto do que os brasileiros estavam vendo. Você quer um exemplo? No início desse século, o Oliveto ele conseguiu produzir o único comercial brasileiro que teve Bill Gates como um garoto propaganda. Na época, o Gates já era o homem mais rico do mundo, tá? A Microsoft ela tinha acabado de fechar uma parceria com o Unibanco para viabilizar o home banking do Banco Brasileiro. Basicamente, a tecnologia da Microsoft estava sendo usada para que os brasileiros pudessem fazer transações bancárias pelo site do Unibanco, ao invés de ter que ir até uma agência. E a pedido do Unibanco, o Gates topou ler um texto de 38 palavras em inglês, mas tudo precisaria ser gravado em no máximo 5 minutos. A W Brasil alugou um estúdio e montou um cenário que reproduzia fielmente o escritório verdadeiro de Bill Gates. A iluminação e o áudio já tinham sido todos testados. Quando o Bill Gates se sentasse na cadeira, ele simplesmente teria que ler o texto de 38 palavras no teleprompter e depois ele iria embora. Só que o bilionário chegou, a equipe técnica percebeu que tinha cometido um erro. Eles tinham montado toda a cena considerando que o Bill Gates tinha 1,90 m de altura. Só que na verdade ele só tem 1,78 m de altura. E aí tudo teria que ser ajustado. Câmera, iluminação, teleprompter, cenário. Os técnicos pediram 15 minutos para concluir os ajustes. E aí o Bill Gates perguntou: "Vocês têm uma lista telefônica por aqui, não tem não?" E ninguém entendeu porque que o bilionário queria uma lista telefônica naquele momento. O Bill Gates explicou: "Tragam uma ou duas listas telefônicas, eu coloco na cadeira e sento em cima delas enquanto eu gravo o comercial." Então em 2 minutos ele provou ter mesmo uma capacidade de raciocínio muito acima da média. Dias depois a campanha já estava na TV. Nessa campanha, Bill Gates ele anunciava que a Microsoft tinha fechado uma parceria com o Unibanco que iria permitir que os seus clientes tivessem acesso a um banco inteiro por meio de computadores. Unibanco and Microsoft are working together on a home banking system that's really cool. You should have one. It's like having a whole bank on your desk. Why didn't my bank think of that? Unibanco, o banco único. O comercial ele caiu na boca do povo e da mídia. E só não virou trending topic nas redes sociais porque elas ainda não existiam. E outra ideia inusitada que o Oliveto teve foi um convite ao político Paulo Maluf para ser garoto propaganda de um sapato da Vulcabras. Certa vez um amigo convidou o W para tomar vinho na casa do Maluf. Como todo mundo sabia que a adega do Maluf era uma das melhores da cidade, o W acabou aceitando o convite. Chegando lá, o Maluf convidou o Oliveto para coordenar sua próxima campanha eleitoral em que ele concorreria a presidente. O Oliveto recusou, como de praxe. Ele nunca fez sequer uma campanha eleitoral em toda a sua carreira, apesar, obviamente, dos inúmeros convites, mas para não deixar o Maluf de mãos abanando, ele convidou o Maluf para estrear uma campanha de TV para a Vulcabras. A W Brasil e a Vulcabras já tinham usado outros nomes bem conhecidos para promover a linha de sapatos 752, como o carnavalesco Joãozinho 30 e Vicente Mateus, um polêmico ex-presidente do Corinthians, e o Maluf topou na hora a proposta. Ele enxergou aquilo como uma forma de aumentar a sua exposição na televisão meses antes da eleição presidencial de 1989. 2 dias depois, Maluf já estava sentado numa poltrona, de frente para uma câmera, calçando o 752 e dizendo que era o sapato ideal para quem tinha que gastar a sola de sapato atrás dos votos. E no final, o Maluf dizia o seguinte: 752 da Vulcabras, há muitos e muitos anos, eleito e reeleito pelo povo. Numa campanha eleitoral, dizem que a gente gasta muito a sola do sapato. E é por isso que eu uso o 752 da Vulcabras. Um sapato resistente e confortável. Já diz a sabedoria popular. 752 da Vulcabras. Há muitos e muitos anos. Eleito e reeleito pelo povo. 752 é Vulcabras. A campanha foi um sucesso e a Grendene teve que aumentar sua produção de calçado de 80 mil para 110 mil pares por mês. Depois da excelente experiência com Maluf, outros nomes que gravaram campanhas promovendo o sapato 752 foram a apresentadora Hebe Camargo, o político Leonel
Brizola. E o Oliveto foi um dos primeiros a entender a importância de incluir celebridades em seus comerciais para que eles se tornassem assunto do povo nas ruas. Ele gravou campanhas com Fernanda Montenegro, cantores como Jorge Benjor, Erasmo Carlos, com vários atletas como Pelé, Maguila. O W sempre foi obcecado por filmar cenas que ninguém tinha filmado. Ele fazia questão de trazer as pessoas mais famosas do Brasil falando textos que nunca ninguém tinha imaginado. A aula de hoje vai ser um brinde à criatividade, com uma boa pitada de contraste. Primeiro, o W vai mostrar comerciais em que o anunciante gastou bastante dinheiro para não chegar a lugar nenhum, infelizmente. São comerciais médios ou ruins que a gente vê o tempo todo na TV. Filmes que até podem ter sido bem produzidos, mas que são como uma comida sem tempero ou pessoas sem brilho. Quando a propaganda é boa de verdade, ela se faz notar, ela vira assunto das pessoas. Agora, para não ficar uma aula enfadonha, só com ideias ruins, que não vão te inspirar a fazer algo melhor, o W vai também mostrar ótimas propagandas que enfrentaram desafios parecidos com as ruins. Ele vai mostrar, por exemplo, 2 propagandas para o McDonald's que vendem o mesmo produto, hambúrguer. Só que uma que consumiu milhões de dólares e não se destacou em nada, e outra que não exigiu quase nenhum investimento e é simplesmente genial. Então eu não vou ficar me alongando aqui porque o W vai explicar isso muito melhor do que eu. Eu só tenho mais uns breves avisos para te dar. O primeiro é que você vai ganhar alguns presentes se você entrar no nosso grupo de WhatsApp dos alunos da aula magna. Lá a gente vai te mandar um resumo em PDF das 3 aulas dessa semana. Você vai poder consultar esse conteúdo quando você quiser. E lá a gente também vai mandar para você um link para se inscrever no MBA do Washington Oliveto com até R$8.000 de desconto. E por último, lá a gente vai anunciar quem serão as 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar o nosso MBA de graça. É exatamente isso, tá? Ao longo dessa semana a gente vai distribuir 3 bolsas de estudos integrais e você pode ser um dos ganhadores. Vai ganhar uma das bolsas também quem escrever aqui no campo de comentários o melhor texto com a hashtag publicidade é fazer diferente. Explicando por que propaganda, que é igual a todas as outras, acaba se tornando invisível para o consumidor. Um exemplo de comentário pode ser esse, ó. Hashtag publicidade é fazer diferente. O que Bill Gates e Paulo Maluf têm em comum? Os dois já caíram na boca do povo, estrelando campanhas do Washington Oliveto. Fazendo algo tão simples quanto deixar aqui um comentário como esse, você já tem a chance de ganhar uma bolsa integral para o MBA do Washington Oliveto. Então deixa aqui embaixo seu comentário agora mesmo. Esses eram os meus avisos e com vocês a terceira aula do Washington Oliveto. Oi pessoal, eu sou o Washington Oliveto. A nossa aula de hoje é sobre o ruim e o bom na publicidade. Na verdade, quando a gente fez algumas reuniões planejando as aulas, o pessoal tinha me pedido para fazer uma aula sobre o ruim na publicidade com exemplos. E eu disse, olha gente, eu não vou fazer essa aula, porque se eu fizer uma aula sobre o ruim na publicidade com exemplos, o pessoal vai deixar de assistir a aula muito rapidamente, vai desistir dela em 10 minutos. Por quê? Porque ninguém quer ver publicidade, comunicação de má qualidade. Vou contar uma história para vocês. Quando surgiu o controle remoto, muitos jornalistas me ligavam perguntando, e agora que tem o controle remoto, como é que vocês vão fazer para as pessoas não mudarem de canal quando começar os comerciais? Eu falei, nós não vamos fazer nada, a gente vai continuar fazendo comerciais bons. E explico por quê. Porque antes das pessoas terem um controle remoto nas mãos, elas têm um controle remoto na cabeça. Se não for interessante, elas desligam, não precisam trocar de canal. Por isso que não pode ser ruim. Na verdade, só existem 2 tipos de publicidade, a boa e a ruim. Existe também a média, que muitas vezes é a maioria, mas a média também é ruim, porque não é brilhante, não é sedutora, não é encantadora, não gera vendas, não gera grande resultado. Eu costumo comparar publicidade média com a alface na comida. A alface não é ruim, mas você nunca viu alguém chegar em casa no jantar e dizer, puxa, hoje não tem alface? É a mesma coisa com a publicidade média. É uma alface. Não acontece coisa nenhuma. Todo anunciante do mundo, ele quer uma agência de publicidade e um publicitário para quê? Para ter aquela ideia que ele não teve e que possivelmente ele imagina que ele não teria. Boa publicidade ou má publicidade ou publicidade ruim pode ser feita para qualquer categoria de produto. Não é verdade que exista um produto que é impossível de fazer publicidade boa. Existem produtos que possivelmente sejam um pouco mais difícil anunciar bem, mas
Se as pessoas envolvidas forem talentosas, vão fazer um bom trabalho. Evidentemente que para um produto ter uma boa comunicação, a primeira coisa que ele precisa é ser um bom produto. Até porque a pior coisa que pode acontecer para um mau produto é ter uma boa publicidade. Por quê? Porque se um mau produto tiver uma boa publicidade, as pessoas vão descobrir antes que ele é um mau produto, porque vão consumir ele antes. Eu optei na aula de hoje para mostrar exemplos para vocês de diversas categorias, exemplos do ruim e do bom, eventualmente até do médio, que também é ruim, e exemplos do Brasil e do mundo. A primeira categoria que nós vamos começar é uma categoria que as pessoas ingenuamente dizem: ah, não, mas é que é o varejo. O varejo normalmente tem publicidade ruim, que só vende o preço, a oferta. As pessoas já estão habituadas, é o varejo mesmo. O varejo tem que fazer muito rapidamente. Só que tem uma coisa, quando uma mensagem comercial vai para o ar, seja num comercial de televisão, seja na internet, seja num folhetinho para distribuir no pedágio, não vem um aviso antes, dizer assim: olha, não repara que isso aqui não é muito bom porque é varejo. O consumidor não sabe disso. Antes do comercial na televisão, não passa um pedido de desculpa, dizendo assim: olha, essa publicidade aqui é mais ou menos a que você vai ver, porque é varejo, sabe? Desculpe. Então você tem a obrigação de ser brilhante. Até porque quando você anuncia, você não anuncia concorrendo com os teus concorrentes. Você concorre com o gesto de anunciar. Você concorre com o teu concorrente e com todo mundo que está anunciando naquele momento. Você é do varejo, mas você tem que ser mais brilhante que o comercial de cosmético, que o comercial de automóvel, que o comercial de alimento e que tudo aquilo que passou naquele momento. A gente vai começar com varejo, com uma categoria, como eu disse, tida como historicamente ruim, mas que pode ser boa. Pra vocês terem uma ideia, durante muitos e muitos anos, as Casas Bahia foi o maior anunciante do Brasil. O anunciante que mais comprou mídia em todas as mídias, que maior investimento fez. No entanto, com uma publicidade de má qualidade. Uma publicidade que, no máximo, pelo massacre de mídia que tinha, vendia os produtos, mas jamais construiu uma imagem para Casas Bahia. Eu posso garantir que, com metade do dinheiro investido, as Casas Bahia teriam vendido a mesma coisa e construído uma imagem muito melhor se tivesse uma publicidade brilhante. Vamos ver um exemplo de comercial fraco, ruim, das Casas Bahia. Atenção! Agora dá para decorar. Casas Bahia baixam os preços dos móveis e ainda divide em 4 pagamentos sem acréscimo. Cozinha Bartira Ipanema, 4 pagamentos de R$50 mensais sem acréscimo. Mesa cromada com 4 cadeiras estofadas modelo Nice, 4 de R$41,50 mensais sem acréscimo. Ou em até 9 pagamentos. Dá ou não dá para decorar? Casas Bahia, dedicação total a você. Bom, a gente viu um exemplo de um comercial fraco, de um grande magazine que vende uma série de produtos, né? Vamos ver um comercial absolutamente brilhante de um grande magazine francês chamado Darty, que, por exemplo, se notabilizou por ter a maior quantidade de equipamentos de vídeo, eletrônicos e tal para vender. Nesse comercial, eles tinham que dizer o seguinte: a Darty tem mais vídeos cassetes, mais equipamentos de som que qualquer outro lugar. A ideia genial que eles tiveram foi o seguinte: fizeram um comercial passado na loja da Darty para mostrar a variedade de equipamentos, aonde alguém, sem querer, liga um equipamento e liga um áudio de um filme pornô, que invade a loja inteira. E são tantos os equipamentos, mas tantos, que é o que eles querem vender, que ninguém consegue localizar qual foi o equipamento ligado e não consegue desligar. Vamos ver essa ideia brilhante, genial. Comme vous voyez, dans toutes les gammes de prix. C'est quoi? Je sais pas. Ça va être pas mal. C'est marrant, hein? Ah, c'est cela. Ah oui! Ah oui, 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 oui!
Sauvage! Oh, sauvage! Oh, tu crois qu'ils m'ont trouvé? T'inquiète pas, ils m'ont dit qu'ils pouvaient composer plus de 1000 chaînes. Pour la hi-fi aussi, Darty, le choix. Vocês vão dizer, esse filme de Darty é genial, mas ele foi feito por uma loja de Paris, da França, possivelmente um anunciante muito sofisticado, por uma cidade muito elaborada. Tudo bem, vamos ver um exemplo também brilhante, feito para uma única cidade brasileira, para a cidade de Campinas. A história é curiosa até, porque o anunciante também é uma empresa francesa, a FENAC. FENAC, que no Brasil vendia livros, vídeos e CDs. E queria dizer que vendia isso e que quem ia começar a ter uma FENAC em Campinas. Como a gente ia veicular a publicidade só em Campinas, não dava para fazer um filme de produção cara, porque a produção seria mais cara que a veiculação. E aí a gente foi buscar uma ideia muito simples. E normalmente em publicidade as melhores ideias são as mais simples. Vamos ver os 3 filmes que lançaram a FENAC em Campinas. Vocês viram, simplicidade é tudo. Uma coisa muito importante na venda de produtos é algo que os americanos no início da publicidade batizaram de Product Demonstration, uma demonstração de produto. Ou seja, você faz uma demonstração do que aquele produto é capaz de fazer para vendê-lo. Durante anos no Brasil teve um anunciante que demonstrava o seu produto no mesmo horário na televisão, um horário muito baratinho de veiculação, e que vendia o produto por causa da repetição, mas o comercial era chatíssimo, aborrecido, desagradável. Era tão ruim que eu vou passar ele aqui, mas não vou passar inteiro, senão vocês não vão aguentar. Facas Guinso, vamos lá. No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. E destrincha frangos com habilidade. Nada é impossível para Guinso 2000. Com este serrilhado de alta precisão, você consegue fatiar facilmente este peru ou este tender. A Guinso 2000 desliza e pica qualquer tipo de vegetal. São 3 facas em uma desenhadas para fatiar pães delicados, sem grudar na lâmina e sem esfarelar a parte mais gostosa deste bolo. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de chumbo em 2 e mantém o corte impecável. Veja. Pois bem, essa demonstração de produto das facas Guinso é uma demonstração de produto, no fundo, óbvia, né? Qualquer um poderia dizer, vamos fazer um filme mostrando que a faca corta e que ela corta tudo. Vamos ver uma demonstração de produto verdadeiramente genial. A Volvo, que se notabiliza por produzir carros extremamente
resistentes. A empresa sueca Volvo sempre vendeu o Volvo como o carro mais resistente e seguro do mundo. Ela queria dizer na comunicação dela que os Volvos eram muito resistentes, que duravam anos e anos. E eles resolveram fazer uma demonstração de produto extremamente dramática, dizendo que a Volvo fazia carros tão resistentes quanto a Suécia fazia pessoas. Ou seja, isso além de tudo, crescia o orgulho da população por aquela marca e vendia a ideia de resistência. Vamos ver o filme da Volvo. The life expectancy of a Swede is 77 years, the longest on earth. The Swedes have a passion for fitness, thinking perhaps the more they can endure, the longer they will last. The Swedish people expect of their cars exactly what they expect of themselves. So it's not surprising that the largest selling car in Sweden is a Volvo. In Sweden, Volvos have a life expectancy of 14 years. Volvo, we build them the way we build them, because we have to. O filme da Volvo é uma bela demonstração de produto, da resistência do produto, sem precisar ficar mostrando o produto, o carro caindo em buracos, passando por água, aguentando chuva, tempestade, nada disso. Fazendo uma analogia com a própria população. Agora vamos mostrar uma demonstração de produto brasileira brilhante do depilador Valita, onde é mostrado o produto trabalhando. Esse filme brilhante foi criado pelo trio Sérgio Granciotti, Ercílio Tranjan e Silvio Lima há alguns anos atrás e continua mais atual do que nunca. Vamos lá. Este é o novo e revolucionário depilador Valita. Nenhum outro método de depilação consegue deixar a pele tão macia e lisinha quanto o novo Valita. Ele tem um avançado sistema que depila pernas e axilas muito melhor que os outros processos. Experimente o novo e revolucionário depilador Valita. Eu juro que você vai ter pernas tão bonitas quanto as minhas. Valita. Produtos honestos. Eu adoraria ter feito esse filme do depilador Valita, até porque eu morro de inveja da ideia e porque a assinatura final Produtos Honestos fui eu que escrevi quando trabalhei com a Valita. E ela continuou com a Valita durante anos e ela está no filme. Mas o filme é uma ideia deliciosa, né? Surpreendente, inesquecível. Ninguém vai esquecer do depilador Valita depois de ver esse filme. Eu falei no início que existe em publicidade o bom, o ruim e o médio, que também é ruim. Eu vou dar um exemplo de médio de um anunciante e depois vou dar um exemplo de bom, não bom, genial, excepcional do mesmo anunciante. O exemplo que eu vou dar de médio, portanto, para mim, nada de especial, é do McDonald's, que inclusive no Brasil, ciclicamente, faz muito boa publicidade. Mas nesse caso fez algo de médio. Vou explicar por que médio. É um filme caro de produção, porque envolve a canção Show das Poderosas, da talentosa e genial Anitta, que recebeu pela sua canção e recebeu para aparecer no filme. Tem o Neymar, que aparece no filme, também recebeu. Tem uma produção grande e no final, quando você vê, é mais um filme de um lugar que vende sanduíches. Se no final desse filme, exatamente esse filme, tivesse escrito Burger King, era a mesma coisa. Então ele é médio, ou seja, ele não diferencia o produto. Vamos ver um filme. Prepara que agora é hora de ver quem comemora, quem vibra, se joga, quem fica empolgado, não fica sozinho. Chama quem tá do lado, a emoção fica gigante quando é Copa. O moleque tá em campo, então comemorei. Quando vejo sair gol, eu enlouqueço, eu sei. Prepara que tá gostoso, o clima é de torcer. Contagia
Agora, do mesmo McDonald's, um filme hiper simples. Produção baratíssima, ideia absolutamente brilhante que marca de uma maneira inesquecível o prazer que as pessoas têm quando veem o McDonald's. E o que é melhor ainda, constrói geração de consumidores porque diz, olha, as pessoas amam o McDonald's desde criança. Vamos ver esse filme. Esse comercial genial que nós acabamos de ver do McDonald's foi dirigido por um amigo meu, um diretor norte-americano chamado Joe Pytka. Pytka é descendente de poloneses. O Pytka é tido como o melhor diretor de comerciais da história da publicidade, particularmente por uma coisa. Um grande publicitário criador e um grande publicitário diretor normalmente tem uma característica em comum: não tem estilo. É capaz de fazer uma coisa simples ou complicada. É capaz de fazer humor, racional, emocional, tudo. Um grande diretor dirige todo e qualquer tipo de filme. Então, por exemplo, o Pytka dirigiu superproduções como os filmes de Pepsi Cola com o Michael Jackson. Inclusive aquele comercial que pegou fogo no set e no cabelo do Michael Jackson, o Pytka que estava filmando. E o Pytka dirigiu esse comercial de McDonald's que ele podia ter feito no quintal da casa dele. Então esse é um grande exemplo do que é o grande diretor, o profissional sem estilo. Isso vale principalmente para diretores e criadores. É importante vocês lembrarem disso. Uma coisa, muita gente diz, mas eu que sou um pequeno anunciante, posso ter publicidade brilhante? E eu respondo, primeiro, todos os anunciantes, um dia na vida, foram pequenos. Começaram como pequenos anunciantes. E é outra coisa, a publicidade brilhante, a mais brilhante, com raras exceções, normalmente ela é a publicidade mais simples. Portanto, ela custa menos para produzir. E ela é a publicidade mais lembrada. Portanto, ela precisa menos dinheiro na veiculação. Um exemplo de simplicidade incrivelmente lembrada com pouca veiculação é um filme como esse do McDonald's do bebê. Ainda sobre esse tema, existe uma expressão em inglês chamada GRP, que quer dizer Gracing Writing Point, que calcula, eu vou definir isso de uma maneira bem simples para vocês, todo mundo compreender, calcula o número de vezes que um determinado comercial precisaria ser veiculado para ser memorizado, certo? É o GRP. Ou seja, quantas vezes você pôs o comercial e todo mundo lembra, para todo mundo lembrar dele. Existe uma expressão também, que é a expressão QI, que é o coeficiente de inteligência. Quanto mais inteligência você põe, menos veiculação você precisa pôr. Por isso mesmo que anos atrás eu escrevi um anúncio da minha agência com o título QI é melhor do que GRP. Procurem jamais esquecer disso. Vamos mudar de categoria e mostrar também que é possível fazer medíocre ou fazer genial. E mais ou menos com o mesmo custo de produção, hein? No caso. Vamos ver um filme inexpressivo da Chevrolet, que não quer dizer nada, é mais um filme da Chevrolet. Vamos lá. Se você procura um carro com tecnologia de ponta, segue a marca que tem MyLink e OnStar. Se você procura um carro potente e econômico, segue a montadora líder em carros turbo. E se você quer tudo isso com a melhor oferta, faça parte do movimento Segue a Chevrolet. Onix, na troca do seu usado com câmbio automático grátis. E Tracker Turbo, a partir de R$ 84.990 com taxa zero, 30 vezes e bônus de R$ 5.000 na troca do seu usado. Segue a Chevrolet e venha fazer o melhor negócio. Se daqui a 10 minutos alguém perguntar para vocês que estão vendo
a aula de hoje, qual é a moral da história daquele filme da Chevrolet, vocês não têm o que dizer. Pois bem, agora eu vou mostrar um filme genial para vocês, também de automóveis, muito antigo, da Volkswagen, que a moral da história é o seguinte: quem sabe economizar, quem sabe dar valor ao dinheiro, usa um Volkswagen que custa menos, te leva nos lugares do mesmo jeito e tal. Esse discurso dito assim já é, teoricamente, um cerne para se fazer algo interessante. Mas qual seria esse interessante? Foi o que eles pensaram, que é fazer um filme de um enterro de um homem bilionário, a voz dele em off lendo o testamento dele, onde ele não deixa dinheiro para ninguém da sua família, os sócios, que foram perdulários, e deixa a fortuna inteira dele para o sobrinho que sempre soube economizar. Vamos ver esse filme, que é uma pequena obra-prima. I, Maxwell E. Snavely, being of sound mind and body, do hereby bequeath the following. To my wife Rose, who spent money like there was no tomorrow, I leave $100 and a calendar. To my sons, Rodney and Victor, who spent every dime I ever gave them on fancy cars and fast women, I leave $50 in dimes. To my business partner, Jules, whose only motto was spend, 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 I leave nothing, nothing, nothing. And to my other friends and relatives who also never learned the value of a dollar, I leave $1. Finally, to my nephew Harold, who oft-times said, a penny saved is a penny earned, and who also oft-times said, gee, Uncle Max, it sure pays to own a Volkswagen. I leave my entire fortune of $100 billion. O próximo comercial que a gente vai ver é outra obra-prima também de automóveis. Também da Volkswagen, mas feito no Brasil. Feito pelo Marcelo Serpa e equipe. Esse filme vende muitas das qualidades do Volkswagen com enorme simplicidade. Esse é um daqueles filmes também que poderia ser feito em casa, porque a ideia é muito relevante. Tanto que gerou esse filme memorável, que deu muito resultado para a Volkswagen, ganhou prêmios no Brasil e no mundo, transformou a agência Almap BBDO do Marcelo Serpa numa agência ainda mais desejada. Enfim, o filme fez tudo isso. Aliás, na aula anterior, eu recomendei a vocês um livro sobre a publicidade da Volkswagen no seu início, do Alfredo Marco Antônio, aquele Remember Those Marvelous Volkswagen Ads. E recomendo novamente, porque aquele livro mostra o início dessas ideias, inclusive um comercial como o funeral que vocês acabaram de ver, está naquele livro, e que criaram uma filosofia da Volkswagen, de anunciante, que invadiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Por isso que a Volkswagen do Brasil faz trabalhos tão brilhantes como esse comercial da equipe do Marcelo, que a gente vai ver agora. Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Certas categorias de produtos, há muitos anos atrás, estabeleceram hábitos, comportamentos que viraram quase clichês. Uma dessas categorias foi a categoria cosméticos, onde a grande líder mundial, a L'Oréal, empresa que faz produtos sensacionais de qualidade fora de série, estabeleceu que a publicidade de cosmético bastava ter uma linda mulher que tivesse usado aquele cosmético. Fosse uma maquiagem, fosse um shampoo, a L'Oréal, liderada por Paris, que é a sua sede, dizia, não, vamos botar uma mulher bonita que já vai funcionar. E realmente, como eles tinham e têm grande mídia, e como o produto é muito bom, não vou dizer que não funcionava, não. E eles reproduziram isso para o mundo inteiro, ou seja, faziam praticamente a mesma publicidade, adequando com mulheres locais. Então, o comercial que tinha em Paris a modelo francesa bonita, tinha em Nova York a modelo nova-iorquina bonita, e no Brasil a modelo brasileira bonita. Mas sempre uma coisa praticamente inexpressiva, que vendia porque o produto tem uma qualidade
indiscutível e porque a veiculação era muito grande. Vamos olhar um comercial com essa filosofia da L'Oréal. Eu pudesse colorir o cabelo e ficar tão natural. Mas isso foi antes de Casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. A coloração Nutri-Brilho sem amônia. Cor luminosa, reflexos visíveis e ótima cobertura dos brancos. Sua textura cremosa trata os cabelos. Nunca foram tão macios e minha cor nunca ficou tão natural com brilho gloss. E tudo isso sem amônia. Enfim, a coloração que nós esperávamos. Experimente você também. Casting Creme Gloss de L'Oréal Paris. Porque você vale muito. Vocês viram o comercial da L'Oréal com uma moça bonita, mas um comercial inexpressivo. Dentro dessa regra de que tem que botar uma mulher bonita e famosa. Pois bem, as regras foram feitas para serem quebradas. Anos atrás eu falei, puxa vida, né? Ninguém nunca fez um comercial de cosmético, de um produto de beleza, com uma mulher que não fosse espetacularmente bonita. E isso pode ser muito surpreendente se tiver uma grande ideia. Aí a gente teve a ideia e convidou uma atriz, a irmã da Deborah Bloch, a Debbie Bloch, que tem consciência de que ela não é uma mulher espetacularmente bonita, apesar de ser uma grande atriz, e que se divertiu com a ideia, topou fazer, o comercial foi feito, fez grande sucesso de público, vendeu muito, aumentou em muito as vendas da Max Factor e ganhou um Leão de Prata em Cannes e o Clio em Nova York. Vamos ver um filme. Que tal? Maxi de Max Factor. Se comigo dá certo, imagine você que já é linda desse jeito. Maxi de Max Factor. Maquiagem que é a sua cara. Bom, vocês viram esse comercial, né? Com essa moral da história, se comigo funciona, imaginem você que é bonita desse jeito. Que é uma moral da história impressionante, inclusive, porque é alguém, em nome do produto, elogiando a consumidora. Se comigo funciona, imaginem você que é bonita desse jeito, é um elogio para a consumidora, que fica feliz da vida. E essa é a função da publicidade, gratificar o consumidor. Mas vamos ver agora um comercial de cosmético com uma mulher excepcionalmente bonita, mas não é apenas com uma mulher excepcionalmente bonita, é com uma ideia em função de uma mulher bonita. Esse filme a gente fez para o Boticário, para a linha de cosméticos do Boticário, e a ideia era a seguinte: vamos pegar a canção, uma canção machista, a canção Marina, um clássico do Dorival Caymmi, aonde um homem canta para Marina, que é sua namorada, que ela se pintou e ele não gostou. Pegamos inclusive na gravação original, um clássico do cantor brasileiro Dick Farney. Pegamos esse filme, essa música, né, e colocamos como fundo sonoro de uma linda mulher se pintando como sendo a namorada, que está se pintando e não está nem aí com a opinião dele. Para fazer esse filme, a gente queria alguém que fosse uma menina muito linda, em super close. E para fazer um super close de beleza, o ideal é que seja alguém muito jovem. E a gente teve o privilégio de, naquele momento, descobrir a Ana Paula Arósio, que ainda não tinha feito 14 anos de idade. Linda como ela é até hoje, foi o primeiro comercial que ela fez. Vamos ver o comercial Marina do Boticário. Marina morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal.
você. Muitas pessoas dizem sobre categorias, assim como falam que o varejo não dá, quando dá para fazer brilhante, assim, puxa, mas remédio não dá para fazer brilhante. Remédio tem muitas restrições, muitos regulamentos, uma série de coisas. E é bom que tenha. Você precisa aprender o que você pode fazer e deve fazer dentro das restrições para fazer absolutamente brilhante. É curioso que na categoria remédios, principalmente aqueles não éticos, ou seja, aqueles que podem ser anunciados, apesar do preconceito que existe que não dá para fazer coisas brilhantes, existe muita coisa brilhante, inclusive alguns dos maiores clássicos da publicidade. Eu peguei aqui para ilustrar o nosso papo de hoje, a nossa aula de hoje, né? Que eu até prefiro chamar de papo para deixar mais informal, porque uma característica da boa publicidade é a informalidade. A publicidade, quando ela fica muito de salto alto, muito professoral, muito com cara de aula, ela se distancia do consumidor. E a nossa busca é ficar íntimo do consumidor. Então eu peguei para a nossa aula de hoje 2 exemplos de remédios que podem ser anunciados, 2 concorrentes, um com uma propaganda medíocre e o outro com uma propaganda genial. Mesmo tipo de produto. E é exatamente isso, inclusive, que faz com que depois o sujeito vá numa farmácia e tem um e outro, e ele, sem querer, diz assim, eu acho que eu quero esse aqui. E ele não lembra o porquê. Mas o porquê é porque ele viu alguma comunicação que ele achou brilhante e que armazenou no subconsciente dele a ideia de que aquilo é melhor, mais interessante, mais memorável, mais divertido. Vamos ver um comercial de Sonrisal absolutamente comum. Bebi, comi e até pensei nunca jamais. Contra azia, má digestão e dor de cabeça, tome Sonrisal. Com Sonrisal, Sonrisal, alívio já. Esse comercial de Sonrisal, se não tivesse sido feito, era a mesma coisa também, né? Porque não acrescenta nada na vida do anunciante. É até louco. Eu, se fosse, por exemplo, anunciante, me viessem com uma ideia dessa, eu disse assim, eu vou guardar o meu dinheiro. Para que eu vou investir nisso? Agora nós vamos ver na mesma categoria um comercial de um concorrente de Sonrisal que vocês conhecem, que é o Alka-Seltzer. E eu, de propósito, para mostrar para vocês que sempre dá para ser brilhante, hoje é mais fácil ser brilhante porque você tem muita tecnologia, e a tecnologia, quando utilizada para dar forma a brilhantes conteúdos, é muito boa. Tecnologia é muito ruim quando ela é utilizada para esconder a falta de conteúdos. É aquelas coisas que você diz, está muito bem feito, mas o que diz mesmo? E você não lembra. Aí foi a tecnologia escondendo a falta de conteúdo. Quando a tecnologia é para expressar um bom conteúdo, é maravilhoso. E hoje isso é muito mais fácil porque a tecnologia nos permite tudo. Pois bem, esse comercial que eu vou mostrar, que é absolutamente genial, é um dos maiores clássicos da publicidade de todos os tempos, convencendo Deus e o mundo, azia, má digestão, você não precisa falar nada que Sonrisal resolve esses problemas. Esse comercial foi feito em 1969, ou seja, a maioria absoluta das pessoas que estão assistindo essa aula não eram nascidas. E já se fazia publicidade dessa qualidade. Vamos lá. Mamma mia, that's some beast. Cut. Spicy meatballs, Jack. Sorry. Take 28. Out, Tony. And action. Mamma mia, that's a spicy meatball. Cut. What was the matter with that? The accent. Cut. Cut. Micey, micey, bossy, ballsy. Take 59. And action. Sometimes you eat more than you should. And when it's spicy besides, Mamma Mia, do you need Alka-Seltzer? Alka-Seltzer can help unstuff you, relieve the acid indigestion, and help make you your old self again. Mamma mia, that's a spicy meatball. Cut. Okay. Let's break for lunch.
Bom, tudo que eu disse até aqui vale para a publicidade, todo e qualquer tipo de publicidade, não é só para os comerciais de televisão, não. É para os anúncios de revista, de jornal, é para os outdoors, é para a internet, é para o rádio. Isso sempre vale. Ou seja, ou é bom, ou é médio, que também é ruim, ou é ruim. Ruim mesmo. Então a nossa obrigação é fazer o bom. E vale para tudo, inclusive para o merchandising. Eu vou contar para vocês como é que começou a história do merchandising. Merchandising começou nos Estados Unidos, no cinema norte-americano, há muitos anos atrás, chamado de Product Placement. O merchandising como Product Placement foi descoberto sem querer. Tinha um filme, um longa-metragem que estava sendo feito, em que o Cary Grant, que era o grande ator da moda, era o sonho das mulheres do mundo inteiro, estrelava o filme. Nesse filme, o Cary Grant tinha uma namorada e tinha uma cena em que a namorada ia visitá-lo no hotel que ele estava. Na época, isso há muitos anos atrás, o sexo em cinema era só insinuado. Ou seja, a mulher entrou no quarto do hotel, o cara ameaça tirar a camisa, uma coisa assim, seria para as pessoas entenderem que vai rolar sexo. Naquela época, todos os homens norte-americanos tinham o hábito de usar embaixo da camisa uma camiseta, uma espécie de camiseta Hering. O Cary Grant também tinha esse hábito e quando ele foi fazer a cena, ele falou para o diretor, eu tive uma ideia, a minha cena, depois que ela entra, a gente se beija e eu tiro a camisa. E eu vou estar sem a camiseta, porque aí a mulherada vai me ver sem a camiseta e vai ao delírio. Vamos fazer isso? O diretor falou, boa ideia, vamos fazer. Eles fizeram, o longa-metragem foi lançado, foi para o cinema com um grande sucesso e, de repente, um monte de homem americano começou a deixar de usar a camiseta embaixo da camisa. Aí o pessoal pensou, falou assim, puxa vida, se serve para desvender, serve para vender. Vamos começar a vender para os anunciantes a ideia de ter produtos nos filmes, que surgiu o tal Product Placement, que começou, obviamente, com lustre da Coca-Cola, cinzeiro da Martini, produtos naturalmente. Depois, produtos sendo servidos até que isso foi se sofisticando com boas ideias. Como, por exemplo, eu acho que vocês vão lembrar, ou pelo menos quem assistiu o filme, aquela cena do filme do Tom Hanks, O Náufrago, que ele recebe um FedEx. Aquilo é um Product Placement da FedEx. A FedEx pagou para estar lá. Isso invadiu o mundo inteiro. No Brasil, curiosamente, o primeiro Product Placement, que no Brasil foi apelidado de merchandising, foi feito sem que os donos do programa soubessem. É uma história maravilhosa. O grande ator Luiz Gustavo Tatá, que era um cara brilhante, um ator genial, ele protagonizava o Beto Rockefeller, que era a novela da moda. Era a história de um playboy que ia em festas todas as noites. Era um sujeito que mentia que era playboy, que ele era rico. Daí o apelido Beto Rockefeller. Protagonizado pelo Tatá. E ele ia em festa todas as noites. Nessa época, o laboratório Fultora tinha inventado, no Brasil, um remédio para ressaca genial, que existe até hoje, que é o Engove. Que tinha até aquela campanha que dizia o Engove antes, o Engove depois. Antes de beber e depois de beber. O Olavo Fultora assistia ao Beto Rockefeller, que todo mundo assistiu, e viu que o Beto Rockefeller ia em festas todas as noites e bebia todas as noites. Ele procurou o Tatá, o ator, e falou, escuta, eu tenho uma ideia. Como o teu personagem sempre bebe nas festas, por que você não fala, hoje eu vou beber, deixa eu tomar meu Engove antes. E eu te pago toda vez que você falar Engove. O Tatá não avisou a TV Tupi, que fazia novela, não avisou ninguém, e começou a falar, me dá um uísque aí, mas antes deixa eu tomar meu Engove, hoje eu vou sair, vou tomar meu Engove, porque eu vou beber e tal. E ele ganhava por Engove falado. Aí, o Tatá comprou um apartamento e ele tinha que pagar mais umas prestações. E ele estava sem dinheiro. Ele falou, já sei, vou falar um monte de Engove. Aí na gravação da novela, tinha uma cena que ele acordava e dizia assim, meu Deus, que dor de cabeça, esqueci de tomar meu Engove, não posso esquecer meu Engove. Aliás, onde é que eu pus meu Engove? Abri a gaveta, meu Engove, onde é que está meu Engove? Abri outra gaveta, onde é que está meu Engove? Alguém pegou meu Engove, falou 1 milhão de Engoves. A novela foi pro ar
E Som Rizal, que era patrocinador da TV Tupi, viu isso e foi reclamar na TV Tupi. Escuta, o teu ator fica falando engove. Eles descobriram que o Tatá estava ganhando dinheiro e assim parou o negócio do Tatá, mas foi lançado o merchandising no Brasil. Quem profissionalizou o merchandising no Brasil foi a Rede Globo de televisão, que fez uma empresa chamada Apoio para comercializar o merchandising dentro da programação da Globo. Aí o que aconteceu? O merchandising é só bom se ele for natural. É que nem o náufrago receber um FedEx. É surpreendente. Se ele for uma forçação de barra no meio de uma novela, como já aconteceu algumas vezes, um personagem dizer para o outro: não vamos sair ainda, vamos dar uma passada no Banco Santander. Isso fica uma forçação de barra. Aí não funciona. Tem muito anunciante que pede para ser assim. E aí ele perde o dinheiro. Por outro lado, teve na televisão brasileira alguns merchandisings geniais. O próprio Tatá, o Luiz Gustavo, quando ele fazia numa novela o Mário Fofoca, não sei se vocês vão lembrar, o Mário Fofoca tinha um Fusca. E ele sonhava toda noite que ele tinha comprado um Fusca novo. Aquilo era um merchandising. Mas, puxa, é tão natural o cara que tem um Fusca sonhar que comprou um Fusca novo, aquilo parecia verdade. Então o merchandising não é bom nem ruim. O merchandising é inteligente, brilhante, aí é bom, médio é ruim e ruim é ruim mesmo. Eu vou mostrar para vocês um merchandising mostrando o produto que a gente teve a possibilidade de fazer. Então é mostrando o produto, mas com uma grande ideia. É o merchandising da Seara. A Seara aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando a gente lançou Seara, era para ser concorrente da Sadia. E a Sadia é uma marca de boa qualidade muito querida. Então, tudo que a gente não podia fazer era uma publicidade atacando a Sadia. Porque o consumidor ia ficar chateado, dizer: poxa, Sadia é uma marca bacana, por que vocês estão atacando a Sadia? Então a gente tinha que fazer uma publicidade que dissesse: olha, tem a Seara aqui, experimenta que é boa também, sem falar na Sadia. Para isso, na época, minha amiga Fátima Bernardes tinha deixado o Jornal Nacional e os jornalistas da Globo, e com toda a razão da Globo, não são autorizados a fazer publicidade, e estava indo para o entretenimento, aonde eles são autorizados a fazer publicidade. A Fátima queria fazer uma campanha de publicidade, ganhar um bom dinheiro com isso, coisa que ela nunca tinha feito, mas queria fazer uma só e que fosse uma coisa que não fosse vulgar. Eu conversei com a Fátima e disse: Fátima, existe uma ideia que é o seguinte: você até agora dizia boa noite e estava muito feliz, e agora você vai dizer bom dia também feliz. O consumidor consome Sadia, está feliz, mas ele também pode consumir Seara e ficar feliz. É a tua mudança do bom dia, do boa noite para o bom dia. Vamos fazer uma campanha que diz isso? Eu falei: se tiver qualquer palavra no texto que você acha que fique falsa na tua boca, me avisa que eu troco. Fizemos e a campanha foi um estouro e a Seara rapidamente ganhou um mercado gigantesco, passou a ser um concorrente real da Sadia. Junto com a publicidade, pura e simplesmente, a gente fez uma série de atividades. Nessas atividades de comunicação da Seara, que envolveram todas as mensagens da Fátima, envolveram também não só a televisão e os comerciais, como todos os veículos, bastante revista, porque você mostra produto alimentício, jornais, muita internet e até algumas atividades quase subconscientes. Por exemplo, a Fátima passou a usar roupas da cor vermelha, que é a cor da embalagem, das embalagens da Seara. A partir disso, fizemos também merchandising, como esse aqui, bastante explícito, mas inteligente e surpreendente, que foi feito para a Seara na semana do Dia das Mães, no programa da Fátima. Vamos lá. Chegou a hora da surpresa que eu prometi. É que a Seara sempre surpreende, principalmente por causa da qualidade dos produtos, né? Nós que somos mães sabemos que a gente quer um pouco de quê? De qualidade e de praticidade. Algo que resolva a nossa vida rapidamente, mas que tenha qualidade. Hoje, uma de vocês vai sair daqui com essa geladeira aqui, olha. É uma a geladeira... Infelizmente, só na plateia, né, dona Deia? Atenção, você não ficou com a panela, viu? Não, olha só. A geladeira vai assim, carregada com os produtos da Seara. Então tem os frangos, tem o presunto, tem os pratos prontos,
né? A linguiça de churrasco, a linguiça de feijão. Bom, agora deixa eu explicar como é que vai funcionar essa brincadeira, né? É o seguinte, embaixo da cadeira de todos vocês, não abre, tem uma panelinha. Todo mundo pode pegar a panelinha, por favor. Ah, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem o que vai estar dentro da panelinha. Não abre ainda. Não pode abrir. Quem abrir não vai participar. Quando vocês abrirem a panelinha, quem tiver essa cartelinha aqui dizendo: você ganhou uma geladeira recheada com os nossos produtos, em breve entraremos em contato para agendar a entrega, vai ser o ganhador da geladeira. Não vai levar agora e vai ser entregue em casa. Tá bom? Tá, vamos lá, ó. Dole 1, Dole 2, Dole 3. Pode abrir a panelinha. Vamos ver quem ganhou. Que isso? Como? Que isso, gente? Era só uma geladeira só, gente. Que isso? Ah, eu quero Ganhou? Brincadeira, porque olha só, ia ser muito injusto a gente premiar uma mãe só. Todas as mães, do seu jeitinho, são as melhores mães do mundo. Então foi um jeito da Seara homenagear todas as mães do Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Eu pediria a vocês que, se tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários com pergunta. É evidente que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, mas prometo responder algumas, as melhores, ou sorteio. Espero que sejam tantas as perguntas que eu não consiga responder mesmo, mas é sempre um prazer para mim ouvir o que vocês têm a dizer, a opinião de vocês, o que vocês querem comentar, o que vocês querem perguntar. Muito obrigado. Sabe o que eu acho mais incrível nessa aula? É esse contraste entre as boas e as más ideias. A propaganda do McDonald's com a paródia da música da Anitta e o Neymar como estrela, à primeira vista não me pareceu ruim para tempos de Copa do Mundo. Só que depois que você assiste a propaganda do bebê, fica muito claro como o McDonald's já protagonizou campanhas bem mais maravilhosas. E tudo que não é excepcional passa a ser visto no relativo como ruim. Igualzinho o W sempre fala. Na quarta e última parte dessa aula magna, o W vai te mostrar o caminho mais rápido para você se tornar uma máquina de criação de campanhas que mudam qualquer empresa de patamar. É na próxima aula que a gente também vai abrir as inscrições para o MBA em Marketing, Publicidade e Construção de Imagem com Washington Oliveto. Mas atenção, somente na segunda-feira, dia 13 de março, você vai conseguir se inscrever no WMBA com até R$8.000 de desconto. Então já se prepare para garantir sua vaga com essa condição imperdível. Já conversa com a sua família, seus pais, seu cônjuge, seus filhos. Já explica para eles que você não quer perder essa oportunidade de jeito nenhum e já avisa que na segunda, às 8 horas da manhã, você quer estar pronto para garantir sua vaga. Porque somente quem se inscrever no dia 13 também vai ter o direito de participar de um evento presencial em São Paulo exclusivo para os alunos do MBA. Nesse evento estarão presentes os maiores publicitários da história do Brasil, Washington Oliveto e Fábio Fernandes, o criador da agência FNASCA. Você vai poder ouvir eles de perto, você vai poder enviar perguntas para eles, você vai poder tietar eles, inclusive, se você quiser. Esse benefício é válido somente para quem se inscrever no WMBA na segunda-feira. Então já deixa tudo pronto para sua inscrição, de forma a garantir o desconto de até R$8.000 e o seu lugar no evento presencial. Vejo você na segunda-feira.